Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver a seguir é mais uma live da Semente que a gente faz toda terça-feira à noite lá no Instagram. Nessa roda de conversa, a gente chamou a professora Leila Rocha Coelho e a professora Valdenise Pimentel para poder conversar sobre o conceito de percursos criativo-pedagógicos audiovisuais. As duas são pedagogas, atuam no chão da escola em diferentes contextos lá da Paraíba e se tornaram, nos últimos anos, as coordenadoras pedagógicas da Semente, em razão dos cursos e projetos que a gente já desenvolveu juntos. Então, é uma roda de conversa super legal, porque é a partir das nossas experiências que a gente vai pensar esse conceito e acessar uma reflexão pedagógica mais complexa e aprofundada a respeito do potencial da linguagem audiovisual na escola e as possíveis estratégias de mediação que a gente pode fazer, né, para que as crianças possam desenvolver os seus processos criativos e de aprendizagem, né, de uma forma instigante e significativa, né? Então espero que vocês gostem, e se vocês quiserem participar das lives da Semente, toda terça-feira às 8 da noite, vai lá no Instagram que a gente vai estar lá, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima. Eu estava antecipando aqui Sim. para o pessoal um pouco o tema da nossa roda de conversa, né? Então, estava Uhum. dizendo que a gente vai abordar hoje o tema dos percursos criativo-pedagógicos, né? Pensando os processos criativos audiovisuais com as diversas práticas possíveis, né? Que a gente tem apresentado no nosso canal, e as mediações de aprendizagens, interações com o território, com as famílias, enfim, as diversas possibilidades pedagógicas que são demandas da escola, né? E que as professoras têm que também lidar e articular com as experiências de criação, né? Então, vocês duas, professoras, né, de contextos educativos diferentes, né, tem muito a contribuir com isso, porque a gente já trabalhou muito junto, vamos falar um pouco sobre isso ainda, né? E por isso que a gente convidou vocês, né? Então, sejam bem-vindas, né? Obrigada, Felipe. Nossa, é uma alegria muito grande sempre estar aqui com vocês de semente, né? Então, é com muita alegria e prazer que a gente se encontra aqui. Ana, você botou batom, Ana. É, né? Olha como ela Uma ficou princesa. bonita. É, Coisa boa. Você reparou, Leila? foi por isso que ela caiu aquela hora. Foi para ir passar o batom. E ela voltou. Eu acho que eu vou cair também. Nem vem. Então, vamos lá, gente. Olha só, para quem está chegando agora e não conhece essas garotas que estão aqui na tela, né, Valdenise, vou deixar que vocês se apresentem melhor, tá? Mas só uma pequena introdução. Valdenise é pedagoga do município de Conde, participou com a gente já há muitos anos, né, de um projeto que a gente desenvolveu lá no Quilombo Guruji Ipiranga, na Paraíba. Ela foi coordenadora pedagógica dos projetos que a gente desenvolveu lá, né? E já acompanhou muitos processos com a gente. E Leila hoje é diferente, né? Mas na época ela era diretora, coordenadora, né? Da Escola Nossa Senhora do Carmo, lá de Bananeiras, também na Paraíba, e que trabalha com a pedagogia de projetos. Hoje é um núcleo, né? Mais amplo, com várias pessoas, né? Na coordenação, né? E, e aí a gente desenvolveu o mesmo projeto que fizemos com Genilda, que está aqui presente. Foi um projeto apoiado pelo programa Rumos Itaú Cultural, em que a gente desenvolveu formação e oficinas, né, de audiovisual nas escolas. No caso, com a Leila, ela contribuiu para que a gente desenvolvesse uma metodologia adaptada à pedagogia de projetos, ao modo como a escola trabalha. Foi uma experiência muito rica, muito incrível, e é por isso que a gente está aqui para compartilhar algumas dessas experiências, né, com base na nossa prática concreta, né? Então, passo a palavra, gente, para que vocês efetivamente se apresentem como quisessem e cheguem junto aqui na roda. Então, Felipe, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né? A gente, nessa chuva, acredito que aí também deve estar esse barulho gostoso da chuva. E a gente está aqui nessa roda de conversa e compartilhar um pouco da nossa trajetória no Semente, né? Como você ressaltou, eu sou Valdenise, eu trabalho como coordenadora pedagógica, né? Trabalhei durante um bom tempo na Escola José Albino Pimentel, no Quilombo Guruji Ipiranga, e hoje eu estou na Secretaria de Educação também,
continuo desenvolvendo as nossas práticas lá, semeando agora em outras instituições de lá do nosso município também. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, de estar com Leila. A gente já se conhece um pouco, né, Leila? A gente está aqui agora para partilhar as nossas experiências bem distintas, mas com muita proximidade. Cada um no seu contexto, vivendo esse processo encantador, que é poder estar trabalhando o audiovisual de diferentes formas. Então, assim, estou muito feliz e é isso, gente. Vamos seguir nossa roda de conversa aqui. Bom, aí você já disse meu nome, né? Eu sou Leila, acho que o que o pessoal não sabe é que eu sou avó, né, do Bento, e mãe de 3 filhos. Na escola, eu atuo na Escola Nossa Senhora do Carmo, já desde sua fundação, lá em 2005. E hoje a gente tem um comitê gestor, isso. A gente destituiu aquela figura, né, do diretor, e o que a gente tem hoje na escola é um comitê gestor. Então, eu faço parte do comitê. E é uma alegria, mais uma vez, estar aqui dividindo, né, essa roda de prosa com você, Felipe, com a Ana, né, e com o Val. Né? E alguns outros momentos a gente também já teve juntas e é sempre muito bom. A gente fica muito feliz com gente muito boa, né? Então, gratidão pelo convite para estar aqui nessa noite de hoje. Tá? Muito obrigada. Ana? Então, boa noite, minha gente. Chegando mais recentemente, né, aqui. Bom, essa é a quarta noite, a quarta terça, né, que a gente se encontra, como o Felipe já mencionou, né? E também é muito bom estar aqui com vocês duas, né? O Felipe também, mas eu queria destacar a presença de vocês duas, porque, enfim, os projetos que o trabalho que a gente já desenvolveu juntos, a partir dos projetos que fizemos, que nos proporcionaram, né, esse encontro, né? Eu acho que é muito muito bom pensar, quando eu penso na linha do tempo, sabe? Em tudo que já se passou e nas coisas que estão acontecendo agora e as coisas que virão, assim. E ter vocês aqui junto é sempre dá uma aquece assim o coração, sabe? Assim, ter vocês assim próximo. E é sempre nesse lugar, eu acho que esse espaço também, né, é um espaço que a gente escolheu para fazer essas conversas e para a gente poder fazer essas partilhas, né, um pouco nessa direção de partilhar as práticas educativas, né, de partilhar o jeito como é que a gente trabalha, assim, eu acho que é bem rico isso, né, de poder, nesse momento, a gente ouvir o que vocês estão fazendo, né? O que a gente faz, e assim a gente vai nessa colaboração, assim, eu acho que isso vai ampliando, né? Esse estar na escola, assim, amplia e ganha uma outra dimensão, assim, eu acho muito, muito bom, eu acho realmente muito importante e esse espaço, né, assim, de colaboração, eu acho. É isso. E agradecer, enfim, de vocês estarem aqui com a gente. Legal. Então vamos começar, gente. Pensei que a gente poderia começar com o impacto inicial que o nosso encontro, né, gerou em cada um de nós, né? Para poder provocar a memória, vou me lembrar um pouquinho dos 2 encontros, né? O encontro com Val ocorreu quando ela chegou e se tornou coordenadora pedagógica da escola José Albino Pimentel, lá no Quilombo, né? E a gente estava iniciando um trabalho, já fazia alguns meses, né, que a gente estava na escola, mas ainda não havíamos começado efetivamente o trabalho de formação com as professoras e as oficinas, o cineclube, né? Estava em estágio inicial o projeto. E a Val, na hora, se entusiasmou, né? E foi dando subsídios pedagógicos para que a gente pudesse se articular profundamente com as professoras, né? O projeto ocorreu com formações no contraturno ou em fins de semana e tal,
E só que, no entanto, as oficinas com os estudantes foram noturno, né, no turno escolar, na sala das professoras, né, professores polivalentes, né, e a partir dali, daquela experiência em sala de aula, a gente passou a fazer diversos percursos no território do Quilombo, né, mediado pela curiosidade das crianças e a articulação com as famílias, né. Então, foi essa experiência. E aí a Val se interessou especialmente pelo Cineclube. Quem ouviu o nosso podcast, né, a Val fala com mais profundidade sobre a experiência dela com o Cineclube. Então, foi esse encontro, né, um encontro em que Val sacou, percebeu, né, o potencial pedagógico. Eu queria ouvir mais isso. Como é que você chegou, como era antes, como era depois? Mas aí, antes de entrar, Val, vou trazer a Leila, que daí já roda a roda, né? E com a Leila foi um pouco diferente. A Leila participou do processo seletivo lá do projeto Rumos, Itaú, e foi interessante que Leila, junto com as professoras de Bananeiras, trouxe um projeto que a gente pediu que trouxesse mesmo no início do curso, né? E depois de um dia de curso, ela pediu o projeto de volta e reescreveu o projeto, né? Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que você pensava de um jeito e passou a perceber outras possibilidades, né, Leila? E só que não parou por aí, né? Porque aí a escola foi selecionada e quando a gente passou a atuar mais diretamente no chão da escola, aí a Leila foi colocando, foi desconstruindo no papel de pedagoga, né? Foi desconstruindo o formato padrão no qual o projeto chegou, para que pudesse se adequar à metodologia da pedagogia de projetos, né? Aos projetos de pesquisa que as crianças desenvolvem lá. E então o projeto foi desconstruído e fosse reconstruído a partir da proposta pedagógica da escola. Então, trago essa memória para a gente poder falar um pouco sobre esses impactos iniciais. Quem quer começar? Eu gostaria, Felipe, quando você vai compartilhando, né, a gente vai rememorando essa trajetória e vai sentindo mesmo o quanto é desafiador, mas o quanto esse movimento é um movimento também interno. Quando eu cheguei ao José Albino, né, eu já havia trabalhado anos anteriores, mas a gente teve um intervalo bem significativo, né, eu ausente em outras unidades da rede. E aí, em 2017, eu retomo o trabalho lá, como coordenadora, e me deparo com a realidade de que a escola estava começando a desenvolver um trabalho na área de cinema e educação, né? Um projeto Inventar com a Diferença, Educação e Direitos Humanos. E quando a proposta chega, que a gente faz aquela roda de conversa, e eu me dou conta, a partir dos elementos que vocês foram colocando para mim, como um convite, porque o tempo todo foi um convite. Essa roda é um convite. As pessoas que estão aqui nos assistindo receberam um convite, né? Então, como isso é prazeroso, é desafiador. No primeiro momento, eu fui impactada pela grandeza do projeto, pela sensibilidade que foi participar e que eu, naquele momento, ia percebendo na própria forma como vocês apresentaram. E eu me senti realmente convidada internamente. E na medida que a gente se sente convidada, a gente também se sente incluída nesse processo. Porque esse convite vai aquecendo a gente. Então, assim, foi um desafio prazeroso. Até então, a minha experiência com o audiovisual era a experiência de exibir, na maioria das vezes, vídeos, imagens, né, para trazer mais reflexões motivacionais, quando não muito, ilustrar conteúdos, né? Essa, até então, era a minha experiência. E no mergulhar nesse processo, a gente vai entendendo que isso é muito pouco. É possível, é possível. É interessante que a gente possa fazer uso também, mas a gente pode muito mais que isso. E isso a gente vai compreendendo à medida que a gente vai se entregando e vivendo o processo com essas crianças. Então, eu digo sempre aqui em casa que, na minha trajetória, né, de vida, tem um marco muito grande. Tem antes do semente, depois do semente, antes do albino, depois do albino, antes dessa experiência com o audiovisual, depois dessa experiência com o audiovisual. Porque é um movimento que é um movimento interno, sobretudo. É um movimento do convite, do experimentar,
do estar junto, não é? Da percepção, dessa sensibilidade que a gente vai no lado a lado mesmo com o outro, se entregando. Então, assim, eu queria que a gente nessa roda vai partilhar um pouco das nossas experiências mais concretas. E aí eu queria agora silenciar para passar a palavra para a Leila mesmo, e ouvir dela também como é que foi essa chegada. Então, não foi muito diferente de você, Val, né? Antes o audiovisual era visto dessa mesma forma, né, para a gente, é tanto que o projeto que a gente apresentou lá, que o Felipe trouxe, né, a memória, era nesse sentido, que era o que a gente sabia, o que a gente conhecia, né? Era o que a gente vivia. E aí, assim, já no primeiro dia do encontro, né, gera um impacto muito grande, né, assim, de abertura para o novo. E foi isso mesmo, no final do encontro eu perguntei se podia pegar o projeto de volta e podia modificá-lo, porque já tinha uma outra concepção ali surgindo e, assim, as ideias já se ampliando e com outras possibilidades, né? E graças a Deus que deu certo, né? Porque a gente pegou o projeto de volta, refez, mas se eu tivesse que pedir de novo, eu acho, né, o final já teria sido uma outra configuração, porque eu acho que é isso, é um mergulho, né? Cada vez que você vai mais fundo um pouco, as coisas... Não, a gente pede para ela voltar do ponto que ela parou, quando ela conseguir retornar, tá? Mas então, Val, então vamos continuar contigo, né? Ô, Ana, o que você quer trazer da experiência com o Val? Então, ao ouvi-las, né, a gente passaram várias coisas assim na cabeça e desses encontros mesmo, né? E o quanto também a gente foi, obviamente, né, impactado com isso, assim, né? Eu lembro que no caso específico da José Albino, né, a gente passou o ano de 2016, olha ela aí. Pessoal, acho que é a chuva, né? São as consequências da chuva em todo canto, né? Vem chuva, a internet fica difícil de acesso, né? E a gente fica com esses probleminhas. Então, assim, só para concluir esse primeiro tempo, a preocupação que a gente sempre tinha desde o início era que aquela formação que a gente ia ter, né? Essa ampliação da potência do áudio não podia ser uma coxa de retalho, se eu lembro bem. Essa preocupação a gente discutia muito com você, Felipe e Ana, de o áudio entrar como uma potência, né, como uma ferramenta potente dentro da metodologia, mas numa relação harmônica, né, integrada, né, sistêmica, e não como algo assim pontual, que cai de paraquedas uma hora ou outra. Isso a gente tinha essa clareza de que foi isso que a gente foi buscar, né, na formação. Era como integrar o audiovisual harmonicamente, assim, nesse todo da metodologia da escola. Esse foi o grande desafio. Então, Leila, te ouvindo falar, eu fico aqui rememorando também um pouco da minha formação, né? Quando, no curso de pedagogia, a gente pensava o audiovisual trabalhando, no máximo, com algumas ferramentas, utilizando como ilustrar determinado conteúdo, como lançar a mão de um filme para fazer essa ilustração. É por isso que a gente vai repetindo mesmo, a gente vai, na nossa prática profissional, revelando aquilo que de onde a gente se alimentou, né? E, de repente, quando chega a semente, diz assim, olha, mas a gente pode lançar a mão do audiovisual na possibilidade do processo enquanto ensino-aprendizagem, né? Dentro desse espaço. É um espaço em que a gente aprende, que a gente ensina. A gente lança a mão do audiovisual não como algo pronto, congelado, como uma ferramenta que a gente diz tem que ser desse jeito. Não, é um convite. É um convite
ao aprendizado o tempo todo. Aquela fotografia, quando a gente lança a mão de uma fotografia para, por exemplo, né, se posicionar diante de uma câmera e a gente partilhar um pouco da nossa experiência a partir daquela imagem, de tudo que vem a fluir de dentro de nós, dessas questões mais subjetivas mesmo, e vai narrando ali, é muito interessante como é que a gente pode viver esse processo se aproximando desse recurso com outro olhar. Até então era uma imagem, só uma imagem. Mas quando eu lanço mão dessa imagem para narrar, partilhar com alguém a partir dela, deixa de ser algo estático. Ela cria movimento, porque ela cria movimento em mim e vai criando movimento no outro que está ouvindo. E vai criando um movimento naquele que ainda está distante, que naquele momento nem está ouvindo, mas que depois vai lançar a mão desse conteúdo. Então, é uma outra pegada, é um outro movimento, é um outro olhar, é um outro convite. Né? Assim, então, na minha formação enquanto profissional, eu tinha um olhar, eu aprendi de um jeito. Na experiência, no José Albino, de 2017 para cá, o movimento é outro, completamente diferente. E é processo de aprendizado o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que, assim, a gente pode pensar nessa perspectiva que você fala, né? Ela deixa de ser uma mera imagem, né? E passa a ser uma representatividade, né? De um real, né, de uma identidade, de uma história, de uma cultura, de um povo, de uma gente, né? E aí ela faz sentido, né? Ela deixa de ser uma imagem ali, alheia, aleatória, né? Para fazer algo que faz sentido, né? Que é real, que é vivo, né? Eu acho que essa é a diferença, né? Bom, Muito Ana, você ia complementar, porque quando o Leila caiu, Ana começou um relato, né? Isso, mas eu até mudo aqui a rota do que eu ia falar, porque ao ouvir vocês falarem, sabe, meninas, obviamente me conecto, assim, com o que a gente viveu ali, né, primeiro nesse encontro, né, acho que o que Val fala é muito, muito, muito bonito, né, de pensar nesse convite, né, e ao mesmo tempo, quando não tem um convite, também tem a possibilidade de ter um encontro, né? Então, assim, e foi isso, assim, em relação a vocês, né? E ao que vocês representam, sabe? Para a gente, para mim, eu imagino que para o Felipe também, mas é isso, assim, que foi um encontro muito, muito importante, né? Desde esse com o Val, inicialmente, lá no José Albino, que era isso que eu ia falar, né? A gente no ano anterior, a gente estabeleceu, na verdade, com a escola, algumas já o desenvolvimento do projeto, né? Mas efetivamente ele se deu no ano seguinte. E aí foi muito curioso, assim, porque você, Val, na verdade, surge no momento do começo, assim, no começo do ano letivo, né? E isso parece que foi um presente, sabe? Assim, assim de dizer, ok, vamos estruturar aqui a equipe e tem esse lugar para mim, assim, de um encaminhamento, sabe? Muito, muito grande, assim, de que as pessoas certas ali para estruturar esse projeto. E esse encontro, para mim, foi muito nessa direção, assim, de encontrar e tudo isso que você relata, né, dessa descoberta sua com relação ao cinema, com relação ao audiovisual, e ao mesmo tempo a possibilidade da gente, né, e aí eu falo por mim, dessa descoberta também com a educação, né, da maneira como você apresenta, da maneira como você trabalha, sabe? Então isso é muito grande assim, nessa troca, né? E aí também Leila do mesmo modo. Então, que não foi nem nesse momento, né, que a gente conheceu Leila, né, da nossa formação, né? Foi na escola, né, Nossa Senhora do Carmo, e foi um momento muito especial, assim. Então,
esse encontro. Eu acho que essa palavra encontro ela é fundamental, assim, né? E nessa perspectiva, eu fico pensando como isso também acontece, né? Eu posso estar exagerando, mas acho que não. Mas nessa possibilidade de estabelecer, né, nessas trocas, né, aqui entre adultos, né, pessoas que não se conheciam e que se encontram para estruturar um processo pedagógico e um processo educativo. Muito antes até de saber que isso ia acontecer, né? Mas quando a gente já sabe que isso vai acontecer, é um pouco assim que se dá, quando a gente vai para a sala de aula com as crianças, né? O audiovisual mediando isso. A gente tem esse encontro, a gente também faz o convite e elas aceitam, e aí ali se dá várias relações, né? E muitas delas, e sobretudo, elas são permeadas por essa abertura que Val fala, né? Essa predisposição da relação, assim. E, não sei, vou passar um pouco aqui da Felipe para ele complementar, Deixa eu mas só. me passa isso, assim, sabe? Que não é só aqui entre nós quatro. Isso que está sendo dito agora, eu vejo, eu lembro, né, que isso acontece também dentro da sala de aula, com os grupos que a gente vai se relacionando, sabe? Enfim. Então, Ana, você vai falando e um dos movimentos para mim assim marcantes desse processo é o lidar com a possibilidade de fazer e refazer, de errar, entre aspas, né? Mas de assim, bom, não ficou do jeito que eu havia imaginado, não ficou do jeito que eu tinha pensado, que eu, no meu imaginário, realmente elaborei. Mas eu posso refazer. E eu posso refazer sem medo, sem punição, sabe? Com o tempo que me é destinado aqui, nesse espaço de tempo que a gente foi vivendo com as crianças. Olha, a gente tem essa carga horária aqui e dentro desse lugar a gente pode fazer o movimento que a gente precisar fazer, tantas quantas a gente julgar que é necessário. Então, o lidar com isso, sabe, Ana? De dizer assim, eu posso fazer esse registro, eu posso utilizar esse recurso. Não, acho que posso fazer melhor se utilizar esse outro. Sabe, esse movimento do experimentar e de se lançar nesse processo sem temor, acho que esse convite, ele é extremamente sedutor, ele é encantador, ele é potente, porque ele abre para aquilo que a gente tem, que eu considero sagrado, que é esse potencial criativo que todos nós temos. Todos nós somos pessoas extremamente criativas. Agora, se permitir lançar a mão do que está dentro da gente e ocupar um lugar, né, de direito para viver essa criatividade, fazendo todo esse movimento de ajuste, isso para mim foi encantador. Foi né? Continua sendo encantador. Eu posso fazer, refazer, apagar, né? Em um clique, não ficou legal. Não era bem assim. Eu refaço. A gente faz novamente. E aí, até chegar onde a gente julgar que é ali que eu queria. É desse jeito. O meu olhar agora aqui ficou um registro, se aproxima mais do que eu tenho como no meu imaginário. Uhum. Val, Pode falar, Felipe. não, eu queria puxar a conversa para as experiências, assim, para a gente poder fazer uns relatos, né? Mas aí queria puxar algumas palavras também que me parecem centrais para a gente pensar os percursos criativo-pedagógicos, né? Falamos aqui do encontro, né? Da experiência, da experimentação, né? Da criação, né? E também da relação com a cultura, com a memória, com a subjetividade, né? Então, vê, porque quando a gente chega na escola, uma impressão que eu já tive muitas vezes, né? Os profissionais educadores ligados mais ao campo do audiovisual, muitas vezes focam mais no processo criativo, né? As professoras, pedagogas, muitas vezes focam no processo mais pedagógico, né? Como se, de algum modo, esses dois caminhos, muitas vezes, pudessem obstruir um ao outro, sabe?
muitas vezes existe ali uma tensão, que às vezes pode ser de fato insuperável, né? Mas aí eu gostaria de trazer para mim o que ajudou um pouco a encaminhar de uma forma criativa essa tensão, essa relação, que é o próprio conceito de mediação. Entender que através da criação a gente está mediando experiências e processos, né? Então, a partir desse entendimento do conceito de mediação, e que foram vocês que me ensinaram, de certa forma, né? Não apenas, mas também, na prática foram vocês, né? No chão da escola, eu fui percebendo como, através de uma experiência, a gente trabalhava a oralidade das crianças. Como é que a gente poderia motivar o processo de investigação científica a partir da curiosidade, e sair do centro, deixar que as crianças conduzam o processo, né? Através desse entendimento de que é a mediação que ganha centralidade, né? Quando a gente pensa um processo criativo audiovisual na escola. Então, a gente não está pensando necessariamente uma criação rigorosa do ponto de vista técnico, audiovisual, né, que vai dar centralidade para a dimensão estética e narrativa, e a gente também não vai dar centralidade apenas para um aspecto pedagógico mais duro, né, pensando na transmissão de um conhecimento ilustrativo e por aí vai. Né? A gente está pensando, então, em mediar uma experiência que vai trazer como a Leila falou, vai dar vida, né? A própria cultura no qual estamos imersos, e com isso a gente vai mediar as aprendizagens, né? Então é a partir daí, da mediação, né? Eu queria pensar os percursos criativo-pedagógicos, né? Então, vamos trazer algumas experiências concretas, né? Que eu acho que quem está aqui está interessado também em conhecer algumas experiências da semente. E eu sei que Leila está fazendo um trabalho agora, né? Do qual eu vou participar depois de amanhã. Vou me encontrar com as crianças. E Leila, você quer falar dele ou você prefere trazer um exemplo do passado? O que você acha? Não, tranquilo, vamos trazer o presente, né? Tá, então manda ver. E eu começo a dizer que esse presente, para mim, é de fato também um presente, porque já há alguns anos, né, como membro do comitê gestor, essa relação mais próxima, né, com os educandos e nesse mesmo processo pedagógico, já me encontrava mais distante, né? A gente fica mais envolvido enquanto gestor na parte mais burocrática, né? E esse ano, assim, a gente se viu nesse desafio de dividir ainda mais, né? Porque aí eu não deixei de ser do membro, mas aí adquiri ainda mais uma função. Eu costumo dizer, na escola você é de tudo, né? Assim, então, a gente é membro do comitê gestor, é da coordenação, e agora eu estou como mediadora de projetos também pelas demandas, né? Porque uma das coisas que a gente traz como ponto de partida da ação pedagógica na escola é a curiosidade que move o educando, né? Partindo daquele princípio de Paulo Freire, que sem a curiosidade que me move eu nem ensino e nem aprendo. Então, para a gente, todo ponto de ação pedagógica é a curiosidade da criança, né? Do educando. E aí não tem coisa mais potente, né? E aí a gente se viu, então, até o próprio comitê gestor também assumindo essa função de mediador de projetos, né? Porque da curiosidade da criança nascem projetos de pesquisa. E aí, assim, esse ano a gente está mediando um projeto com crianças de 9, 10 anos, né? Eles queriam saber a razão da falta d'água em nosso município, né? A gente tem uma crise de falta d'água muito grande nas comunidades que a gente atende. E então era por que não está chegando água nas torneiras das casas deles, né? Isso era uma curiosidade que eles queriam saber. E por que é que se cuidava tão mal da natureza nas suas comunidades, né? Eles percebiam essa importância de cuidar da natureza. Daí surgiu um projeto que eles intitularam assim, O Mundo em Perigo, Operação Mundo Salvo.
olha já a potência criativa no próprio tema do projeto dessas crianças, né? E aí, assim, nos objetivos do projeto, eles queriam, né, então, conhecer, a gente é uma região do Brejo da Paraíba, onde se tem muitas nascentes. Então, como é que é uma região de tantas nascentes e, ao mesmo tempo, com tanta gente faltando água, né, em suas casas? E aí isso gerou um problema de pesquisa, e nós fomos, então, mapear as nascentes mais próximas a nós e conhecer essas nascentes, né? Muitos não conheciam, né, algumas nascentes ali de nosso entorno mesmo. Então, assim, já nesse próprio percurso de conhecer as nascentes, né? Então, eles registraram tudo que viam, né? Registravam por meio de fotografias a natureza, né? As árvores ali, coletaram solo, coletaram folhas, registraram, fotografaram animais da mata, enfim, a gente visitou 5 nascentes, então eles fizeram todo o registro fotográfico, vídeos, né, dessas nascentes, e por meio disso, todo um processo pedagógico que se vai girando em torno dessas imagens, né, desses registros. Além do que a gente é obrigado a dar pela Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC, aí a gente vê como a própria concepção de currículo ela se amplia quando você olha para o objeto que nasce da curiosidade da criança e essa potência criativa do audiovisual, né? Porque aí a gente, com essas imagens, a ideia nossa era, vamos então fazer um registro das plantas que vocês existem no nosso entorno, né, nesse percurso das nossas matas, né? Além de todas as habilidades que possibilitava a matemática, a história, a geografia do lugar, enfim, você vai vendo como as áreas de conhecimento elas vão se integrando, mas o foco aqui bem para o audiovisual, né? A potência criativa que ele nos possibilita, né? E aí, assim, com os registros fotográficos, então, eles foram estudar, e veio as plantas, como elas nascem, crescem, se reproduzem, você vai olhando. Depois, vamos fazer um verbete. Aí entrou língua portuguesa. Vamos fazer o verbete de todas essas plantas, e aí vem todo o estudo de língua portuguesa, substantivo. Mas aí, quando a gente foi juntar isso, eu disse, vamos fazer um inventário, então. Né? E a minha ideia era que eles catalogassem aqueles registros fotográficos com um inventário, né, das plantas e o verbete ali, que planta era aquela, né, o nome científico, como é que elas nascem, crescem, se reproduzem, enfim. E aí, assim, uma criança, né, do grupo, ela chega já com o produto dela e já denominou que não era verbete, nem era inventário, era plantálogo. Né, que era mistura de planta com catálogo, né? Olha só o que gerou o audiovisual, né? Que potência, que percursos eles nos levam a criar, né? E depois inventaram uma outra coisa, a gente catalogou solo, fez os registros dos solos, a análise, e aí acharam um pouco o plantálogo, veio o Inventerra, né, que é o de inventário com terra. Então, veio o Inventerra. E agora eles estão querendo fazer um filme carta, porque tem muito registro fotográfico, muitos vídeos, não é? E então, esse material todo, no final, né, é o que a gente vai fazer com você, essa orientação de como é que a gente olha para fazer esse produto final, né, um filme carta, onde eles vão relatar a vivência deles por todas essas nascentes, né, porque foram visitas muito ricas, né? Primeiro eles entenderam
que a gente tem algumas nascentes onde jorram 24 horas a água, né? E como é que a água ali ela está sendo desperdiçada 24 horas, aquela água, né, não está canalizada, ela sai da nascente e deságua num canal no centro da cidade onde é poluído, né? Então, ou seja, a comunidade não potencializa a água e a água desperdiçada e a população sem água em suas torneiras, né? Eles geraram muito essa consciência crítica. Depois também viram assim, as matas ciliares, quanto precisaria ali proteger, porque algumas já desmatadas, né? Isso. Algumas nascentes secaram, né? Olha a construção do conhecimento quando você amplia, né? Quando você parte da curiosidade do educando. Porque se a gente fosse só para um conteúdo programático, nada disso eles estariam vendo, né? E então a gente fez mutirão para tirar o lixo de algumas nascentes. A gente viu que algumas nascentes, né, próximos a comunidades, então as pessoas iam lavar roupa ali na nascente, as pessoas iam lavar louça na nascente, com isso tinha bastante lixo no entorno da nascente. Então eles fizeram um mutirão para tirar o lixo da nascente, conversaram com a comunidade, viram a necessidade de produzir um lixeiro para botar ali para que as pessoas não jogassem, né, o lixo no chão, e aí produziram um lixeiro sustentável de madeira, né? Pensou-se até na forma de produção desse lixeiro, né? Viram que outras demandas, né, da comunidade, e aí a gente resolveu fazer uma carta de reclamação para a Câmara de Vereadores. A ação dessa semana, é a produção dessa carta de reclamação, onde eles vão colocar o olhar deles, né, durante essas visitas, os registros, né? Então, é uma riqueza muito grande, né, quando a gente amplia a nossa prática pedagógica para além de um livro didático, né? Ou para um audiovisual, além de um instrumento que pode servir, né, de demonstração, mas um organismo mesmo vivo, que intrinsecamente está ali no cotidiano, né, do chão da escola, trazendo essa história viva, né, essa marca de registro potente de uma realidade, de uma cultura, de uma identidade, de um povo, de uma gente. Então, é um processo pedagógico vivo, né? Muito vivo, muito dinâmico, muito sistêmico, sabe? Assim, é encantador. Fazia tempo que eu não entrava na docência, né? Assim, na relação pedagógica, mesmo direta com o aluno, faz anos que estava no cargo de gestão, e para mim isso me trouxe muita vida, né? Eu digo que assim, eu já estava um pouco cansada e me trouxe muita energia esse contato com as crianças como mediadora de projetos. Assim, tanto que as ideias já, a gente está encerrando o projeto agora, né? É o último objetivo nosso do projeto que a gente está vivendo, mas assim, já tem outras ideias aí de um outro projeto nascendo como, né, reflexo desse. Então, olha que potência, né, que gera. Um pouco isso. Muito lindo, Leila. Felipe está falando? Abre o microfone, então, né? Eu estou falando aí no ouvido da Leila aqui, ó, o relato da Leila. Vai. Tô brincando, vai. Então, Leila, é encantador quando a gente te ouve falar, né, do pensar a escola a partir desse lugar. A escola que não é a escola que está ali fechada, mas uma escola que está aberta o tempo todo, que lança a mão de tudo que está ao seu alcance para pensar, para estudar, para refletir, para intervir, né? Para intervir. E eu fico lembrando também lá no Quilombo. Agora eu vou trazer uma memória
do que a gente viveu, Felipe, lá, das nossas experiências, né? Das nossas produções audiovisuais lá, né? Do encontro geracional que ocorreu ali com o filme A Roda das Gerações de Coco, né? Quando as crianças pensam esse território, esse lugar, saindo dessa escola que estava ali fechada em si mesma, estava ali, e ela rompe esses muros e diz, não, a escola é esse grande espaço que eu vivo aqui. E traz esses registros, essas experiências para pensar esse território, para pensar essas relações, para pensar a própria comunidade dentro da experiência também dentro da experiência cineclubista. Né? Não tem como deixar de falar dessa experiência, e assim, que para mim é encantador, porque é o espaço da fala. Né? A gente ainda vai caminhar muito, Leila, para chegar onde vocês já abriram as portas que vocês conseguiram abrir internamente e ali naquele lugar, né? No chão de onde vocês trabalham. Mas a gente também tem experiências ali com aquelas crianças que pulsam o coração da gente. Né? Quando a gente lembra daquelas crianças na roda, pensando o corpo de roda como prática, como cultura daquele lugar, sendo experienciado, vivido pelos adultos e pelas crianças, mediada pelo professor Manuel, e essa provocação, né, mediada pelo audiovisual, dizer assim, vamos fazer esse encontro? Vamos dialogar sobre isso? Esses dois grupos estão aqui. É um todo que está construindo esse lugar. E esse audiovisual chega para fazer esse convite, para registrar e para eternizar essa memória que está ali. Nossa, para mim é algo assim, é gigante. Porque viver dentro de um território quilombola, estudar dentro de um território quilombola, trabalhar dentro de um território quilombola, é descobrir riquezas a cada minuto, a cada instante. Né? De repente tem alguém ali que até então as crianças não haviam ido conversar sobre o brincar, né? O brincar de hoje, o brincar do passado. Então, essa mediação que traz o passado e o presente, o adulto e a criança, né? Os processos internos dentro da própria escola, numa experiência cineclubista que se movimenta ali dentro, enquanto experiência a gente está ali dentro, mas também está fora. Porque as imagens que a gente traz para essa roda, o que a gente registrou fora daquele lugar, daquela escola ali nas quatro paredes. E a gente traz para esse diálogo. Nossa, é esse convite mesmo, desse movimento, dessa mediação, que segura na nossa mão e diz, a gente pode fazer mais, a gente pode investigar mais, a gente pode se surpreender cada dia mais. Val, e aí eu acho que assim, a gente amplia muito a concepção, primeiro, de ambiente, né? De espaço de aprendizagem e de currículo, né? Porque quando você traz, né, ser parte de algo previamente construído, imposto, você tem um currículo engessado, né? E quando você... O processo ele é inverso, né? Ele vem de baixo para cima, né? Da potência criativa da criança, né? E da sua curiosidade. E essa curiosidade ela está relacionada com sua identidade, com seu território, com sua cultura. Olha a riqueza de um currículo, né? A gente tem discutido muito ultimamente na escola essa concepção de currículo, né? Porque a gente tem uma mania, né, de construir tudo previamente, né? É um plano anual, né? Qual é o currículo da escola? E a gente já traz toda uma proposta previamente construída, né? E a gente, assim, tem discutido muito na escola ultimamente. O currículo é construído no caminhar. Como é que você apresenta um currículo? Né? Se ele é construído nesse processo, nesse percurso, né? E você só pode mostrar isso em processo, um constante processo de construção, mas jamais como um produto fechado, acabado, né? Então, isso muda muito a concepção do educar, né?
dentro da escola, quando você entende currículo dentro dessa perspectiva, quando você entende ambiente que está muito além do ambiente físico, né? O ambiente também relacionado à dialogicidade, né? A valores, né? A percursos, né? Então, assim, o quanto isso é grande, né? É amplo, né? E gera, assim, outras discussões e traz outros engajamentos nesse processo, né? É, A partir do momento, na sua fala, veio muito quando Paulo Freire, né, diz que a gente aprende na relação com o mundo, né? Então, se a gente aprende na relação com o mundo, como é que o processo pedagógico da escola se dá dentro dela, né? Ali dentro de 4 paredes, dentro de uma sala de aula o tempo inteiro, não é? Então, assim, como a gente tem que mexer com a escola, né? Como a gente tem que mexer conosco, né? Como a gente tem que redimensionar muita coisa para que faça sentido o ato de educar, né? Quem ensina, aprenda, quem aprenda, ensina, né? pois é, Leila, quando a gente pensa a partir desse lugar e vai refletindo sobre ações, né, que aparentemente são tão simples, mas são tão potentes, né, aproximando pessoas, né? O protagonismo e a participação da criança e do adulto, do tutor e das crianças que estão ali, é um movimento que se mistura o tempo todo. Ninguém está pronto, ninguém tem produto acabado, está todo mundo no processo, está todo mundo também motivado nessa descoberta. O ensinar e o aprender, eles estão intrinsecamente interligados entre os sujeitos, né? Eu acho que isso aqui é bonita, né? Que não há ensina e aquele que aprende aqui, né? Numa hierarquia, numa relação verticalizada, né? Eu queria trazer um relato, gente, que tem a ver um pouco com essas suas últimas colocações, que foi a experiência que a gente teve com o trabalho de educação ambiental também, né? Resultou num filme chamado Rio de Memórias, está lá no nosso canal, para quem quiser conhecer. E o que me chamou a atenção desse trabalho foi que a gente fez um percurso na comunidade de sensibilização à água na comunidade. Então, a gente fez alguns dispositivos, um deles foi a volta no quarteirão, em que a gente saiu da escola, deu uma volta no entorno e procuramos encontrar a presença da água, né? Então, algumas crianças fotografaram um coco, uma caixa d'água, as próprias nuvens, né, o tronco ou a raiz de uma árvore, né? Então, a gente foi vivendo esse processo de investigação através da produção de fotografias, né? E a partir daí a gente passou a visitar os rios, os rios ali da comunidade, e também conversar com os mais velhos. Então a gente conversou, acredito que foi com 4 ou 5 pessoas, sobre como era os rios na infância daquelas pessoas, como que funcionava a coleta de água, né, a irrigação das plantações, né? Então a gente caminhou um pouco por aí, né? Até que uma pessoa em especial, né, a inspetora da escola, Rosário, ela ganhou um protagonismo maior nesse processo e a gente acabou fazendo um trabalho focado nela, né? Ô, E o Felipe, que... só olhando essa tua fala e me lembrando assim, que a gente é muito ligado ao livro didático da BNCC, né? Onde que está isso na BNCC, né? Como a gente se limita quando você se apega só a isso, né? Porque onde é que está essa riqueza toda de aprendizagem, que é a habilidade, né? Que está sendo desenvolvida, mas que não está na BNCC. E como é que a gente potencializa ou deixa de potencializar, não é um negócio desse? É verdade. É incrível. Ou como é que a gente pode encontrar as brechas na BNCC ou interpretar de uma forma que caiba isso, né? Que caiba esse tipo de mediação, né? Uma BNCC, né? Vai muito. De fato, é quando a gente... Porque se a gente olhar, é base, né? Seria uma base elementar ali. Mas o currículo ele é muito mais
que a base, né? Uhum. Um organismo muito vivo e potente, né? Para se ampliar a um documento ali de papel, né? Enfim, Uhum. quando a gente escuta, vai percebendo, né? Essa grandiosidade. Agora, eu queria só finalizando, Val, só finalizando, um ponto que eu acho Sim. importante para a gente pensar o processo criativo também, não só o pedagógico, que é esse movimento em que as crianças colocam o celular entre o olhar, né, a consciência e a realidade, né? Então eu coloco algo que media essa interação minha com a realidade, né? Pensar que processo é esse, né? É um processo, o professor Paulo Freire chama da objetivação, né? De objetivação, quer dizer, eu crio uma relação de distanciamento, mas que me vincula, não um distanciamento que me desconecta da realidade. É um distanciamento que me permite olhar, mas como observador da minha própria realidade, né? E esse é também o processo de criação estética, é um processo que eu vou colocar minha sensibilidade em jogo, eu vou construir o meu olhar, ou seja, eu vou vivenciar uma experiência que algo ali vai me tocar, vai me afetar. Então eu vou ser guiado também um pouco pelos meus afetos, né? E a partir dali eu vou procurar também a boniteza das coisas, não? Vou produzir coisas que eu acho que vale a pena mostrar para alguém, né? Então, vê, é um processo afetivo, criativo, só que me permite olhar criticamente para a realidade que eu mesmo interagi, né? De uma outra forma, né? Então, perceba como isso é distante do processo de abstração do conhecimento quando a gente parte do livro didático meramente, né? A gente parte do livro didático, a gente está partindo de imagens fixas que foram colocadas de uma forma ilustrativa, né, para poder abordar um conhecimento que está ali, enterrado ali. Oi? Estáticas. Estáticas, exato. Então, é um trabalho que necessariamente leva a uma abstração. No máximo, eu vou decorar aquele conhecimento. Eventualmente, pode ser útil na minha vida, muitos deles são, com certeza, né? Mas muitas vezes a gente vai decorar para passar no vestibular lá na frente e depois esquecer dele, né? Então, perceba como a gente, então, está inscrevendo essa prática no âmbito de metodologias ativas, colaborativas, né? Participativas e que, de algum modo, levam a uma aprendizagem significativa, né? Porque a gente vai dar vida, a gente vai interagir e, ao mesmo tempo, poder olhar criticamente para essa experiência que a gente está vivendo. Daí, eu enxergo esse movimento que me pareceu orgânico do processo seu, né, Leila? De repente, a partir de um olhar sobre o lixo ali, né? Construir lixeiras, reclamar para a prefeitura. Quer dizer, a gente vai participar da vida social, né? Do cuidado do planeta, porque a gente não foi ali viver aquela experiência de uma forma passiva e tampouco absorver o conhecimento de uma maneira abstrata. A gente vai viver aquela experiência de instrução. E daí tantas ideias surgiram, sabe? Assim, de uma criança de 9, 10 anos falar de um lugar que as pessoas pudessem... Porque quando a gente chegou lá em uma das nascentes, em uma das visitas, teve delas que a gente foi mais de uma vez, eles se depararam com essa realidade que chamou muita atenção, que era as pessoas lavando roupa e louça lá na nascente, né? Ali onde a água está brotando, né? E as pessoas sentadas no chão, né? E uma criança olha para isso e diz assim: poxa vida, não poderia ser diferente, né? Assim, e aí ela diz: por que é que não seria possível um lugar em que as pessoas pudessem lavar roupa sem ser no sol, né? Porque ela estava no sol quente ali, e no chão, né? Então, ele articula no pensamento dele, né, um lugar mais adequado para essas pessoas, mais decente, digamos assim, né? Eu achei isso assim olha a consciência crítica que está muito mais além do que do conteúdo programático de um livro didático, né? E isso vai na carta que eles estão fazendo para reclamar a Câmara Municipal, né? Por que não estão cuidando bem das docentes lá e essa realidade tão discrepante, né? Em tantos aspectos que foram observados. Então, é de uma grandiosidade, é por isso que eu digo assim, olha a riqueza do currículo da escola, né? O quanto pode ser rico e o quanto ele pode ser pobre se a gente faz o movimento inverso, né?
Então, Leila, aí eu fico pensando, como no meu lugar também, né, também como professora, né? A gente está diante de experiências, assim, de, de relatos extremamente motivadores mesmo, assim, interessantes, potentes, que vai alargando, abrindo, mas eu fico pensando, quem está começando agora, né? O temor que tem de se lançar, né? De mergulhar num processo que eu não sei exatamente onde é que vai dar, eu perco completamente o controle, né? Eu não tenho controle, eu não tenho agora, no livro eu tenho um produto final, tá ali, eu preciso fechar aquele livro com aquelas respostas, as crianças, a gente vai, no máximo, discutindo, trazendo aqui e acolá alguns elementos externos, mas fica ali, e aí, no final do ano, ali a gente fecha aquele livro, respondendo tudo aquilo. E sair desse lugar para ocupar este lugar dentro desses relatos que a gente está, né, partilhando aqui, é um desafio gigante. Uma vez eu te ouvindo, eu lembro demais com muito afeto sua fala tão generosa, dizendo assim, olha, a gente pode começar com pequenos passos. De pequenos passos, por exemplo, perguntando às crianças o que é que elas pensam sobre. Essa roda de conversa já é um começo, né? Porque os temores, né, são inúmeros. A gente tem toda uma formação engessada e de anos. E a gente acreditou piamente que o caminho era esse mesmo. Mas a gente tem agora também aqui nesse encontro nosso, nessa roda, mais um convite. E eu fico pensando quem está nessa roda nossa, que nós não estamos agora aqui vendo, né, visualizando a imagem, mas que é um profissional que está lá na sua escola e que está, poxa, que experiência legal. Eu quero viver um pouco disso também, no meu lugar, a partir, né, do meu olhar com estas crianças, rompendo estes muros aí. Né? Dizer assim, é impossível? Não. A gente começa como você colocou. Eu lembro muito claramente, quando Felipe e Ana Bárbara chegaram, nos fazendo o convite, então, Lília, ele dizia o tempo todo, olha, deixem as crianças livres para fazerem as suas escolhas, deixem eles refazerem os seus registros. E eu dizia, parecia para mim até muito óbvio. Claro que a gente vai deixar as crianças fazerem seus registros. Mas, de repente, eu me vi numa sala, numa exposição de uma imagem, de um registro lá, em que eu vi que eu estava por trás de uma criança definindo a imagem dela. Dizendo, olha, você quando for, você vai registrar aqui. Eu pegava a cama, a mãozinha da criança e fazia assim. Então, aquele registro deixou de ser dela, era meu. Né? Então, como a gente vai vivendo isso, por isso que eu sempre digo, é um movimento interno e começa em mim. Começa em mim enquanto profissional que vou me dando conta. Onde é que eu posso fazer ajustes? Onde é que eu posso começar a me lançar, a pensar mais sobre isso e a experimentar mais? Esse mais com o outro também, com as crianças que estão comigo. Então, assim, a tua fala eu guardei com muito afeto, porque eu acredito que é assim, eu tenho vivido isso, né? É no passo a passo, com o meu filho em casa, né? Quando a gente faz a nossa roda e quando a gente termina uma atividade, dizer, o que foi que ficou para você, Davi? O que é que você tira desse momento aqui? O que você, meu filho, julga que você diz assim, não, mãe, isso aqui eu consegui realmente. Como é que você olha depois do que a gente discutiu aqui? Então, é nesses movimentos que a gente vai, não precisa necessariamente pensar num projeto que o outro já consolidou de anos, mas a gente vai também caminhando dentro dos limites e das possibilidades que a gente tem internamente e externamente. Isso. O importante, pessoal, é você ser incomodado. Quando a tua prática te incomoda, né, e provoca esse desejo de mudança, eu acho que esse é um passo importante, né?
O ruim é quando a gente acha que está tudo legal, assim, né? Essa coisa de dar aula, de o aluno estar ali a manhã inteira, a tarde inteira só escutando, né? De abre o livro na página tal, exercício tal, de copia isso, né? Então, quando a gente acha que isso tudo está legal ainda, né, para o século XXI, né, para as crianças que atendem essa demanda, eu acho que, assim, né, a gente está nessa zona de conforto nesse sentido, né? Quando isso começa a nos inquietar, eu acho que é legal, né? Precisa mudar, né? E aí você começa com o primeiro passo mesmo. Primeiro passo, pergunta para a criança o que é que ela quer aprender. E isso Uhum. desenrola um bocado de coisa, né? Você vai fazendo dentro das suas possibilidades, mas já provoca mudança, né? Já. Já provoquei, verdade. Tua Tá te atenção. ouvindo não, Felipe? Não, Eu fiquei. é isso. Eu ia falar para Ana falar uma memória dela. Ah, tá. Eu vou falar uma memória, mas antes de falar, eu fiquei pensando no que vocês falaram, sobretudo essa última fala de Val, dessa estruturação, né? Assim, da gente estar pensando aqui em percurso criativo e pedagógico, né? Então, de fato, a gente, quando tu fala assim, né? É, começar pelo pequeno, né? Assim, como é que eu começo? Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, né? Que o percurso, até como mesmo Leila falou, né? A gente tem um percurso a seguir, né? A gente tem o início dele, né? O start, quando começa, a gente vai pensando um pouco dentro dessa metodologia, né? Que vocês compartilharam muito bem, experiências lindíssimas, assim. E aí eu fico tentando, para contribuir um pouco, pensar nisso, né? Nesse primeiro momento, a gente tem essa etapa de sensibilização, né? As coisas acontecem nessa sensibilização, né? Primeiro, se a gente está pensando na linguagem, né, do audiovisual, a gente faz se relaciona, né, tanto os educadores, as educadoras, quanto as crianças, né, nessa descoberta do que a gente vai do ver, né, daquilo que eu estou vendo, né, a partir do cineclube, é uma possibilidade da gente iniciar essa relação com a imagem, né? A gente tem, todo mundo já se relaciona cotidianamente com as imagens, mas quando a gente faz essa chamada, né, para o cineclube, a gente faz as escolhas de determinadas encaminhamento, né? Eita, eu caí? Estou aqui? Volta uns 20 segundos, que agora você estabilizou. Tá bem. É porque todo mundo sumiu, fiquei sozinha, disse eu devo ter caído. Enfim. Então, assim, então a gente tem essa etapa inicial do percurso, que é esse início, sensibilização, né? E assim, nessa sensibilização, a gente vai descobrindo essa escuta, né? Vai apurando, eu acho que é boa a palavra, assim, apurando essa escuta, né? Porque na medida que a gente apresenta inicialmente algo, vai entender, vai ver como é que isso vai repercutir no grupo, né? E aí o próprio grupo também já vai trazer coisas, e assim esse processo não vai ficando tão, não fica só na minha responsabilidade, assim, de quem está mediando o processo, né? Essa mediação, ela realmente, vocês também compartilharam isso, né? Uma mediação que é compartilhada, eu acho, assim, né? Porque eu vou abrindo espaço, né? Para o que as crianças estão trazendo, né? O que as outras professoras estão trazendo, e quando a gente sai da escola, aí a gente lida com o real, né? Com a comunidade, as coisas também vão surgindo, o que eu escolho incluir, o que eu escolho não incluir, né? E assim a gente vai pensando coisas muito que surgem, porque no meu planejamento, né? Eu escolho manter, mas elas também podem se desfazer ali e a criança trouxe um negócio inesperado e disse, uau, que ótimo. Isso já soma, né? Como acho que Leila compartilhou, né? Dessa saída, né? E aí alguns pontos que eu acho também importante da gente pensar e que eu acho que realmente torna muito grande isso, né? Das possibilidades que surgem primeiro, eu acho que nessa sensibilização é pensar que a gente começa a se deslocar, né? Assim, as crianças saem da cadeira, né? A gente também, professor, sai, né? De ficar em frente ao quadro.
Então, os corpos se movem, né? Assim, a gente tem essa integração, né? Num lugar outro, né? Pelo menos que vocês relataram aqui, esse de Leila, que, pelo amor de Deus, né? De poder reconhecer as lentes da cidade. Olha que grandioso isso, né? Então, tem todo esse deslocamento, né? Assim, as crianças se interagindo no espaço físico, né? Aí a gente tem já essa sensibilização de algo que eu sempre estou aqui fixo, mas eu estou agora já em movimento. Um outro aspecto que eu acho que é importante também, aí já é num processo maior, mas é a questão da emancipação mesmo, né? Da autonomia, né? Da relação em grupo, o que isso gera, as negociações que estão sempre presentes, né? Parece, a gente fica pensando, não sei, professores que querem iniciar agora, né, de pensar como é que eu vou sair com um grupo de, sei lá, 10, 15 crianças para isso. Eu nem sei quantas crianças tu está acompanhando, Leila, mas é um grupo que deve ser significativo, né? Então, como é que eu vou sair da escola com um grupo desse? E como é que vai ser tudo isso? Gente, é impressionante, mas as coisas se dão porque a negociação coletiva se dá de um jeito que ajuda, né? Primeiro, os equipamentos vão passando por todos, não é só um que filma, mas são vários que filmam, né? As escolhas, as negociações, tudo isso está em jogo, assim. São muitas coisas, assim, que a gente pode desdobrar, né? Pensando a partir dessa metodologia, né? Assim. Então, Exatamente. era um que dizer mais do que compartilhar mais uma experiência, assim. Alguns aspectos que me chamam a atenção do que vocês falaram aqui. Ô, Ana, não, tudo bem, não preciso compartilhar outra experiência, não. Eu acrescentaria nisso, nesse seu relato, a experiência também de elaborar a experiência vivida, voltando para a escola. Eu acho que esse é um aspecto importante também de um percurso criativo pedagógico. Por quê? Porque a gente vive as experiências no território, interage com a natureza, com os mais velhos, acessa saberes, mas que estão, digamos assim, dispersos nas imagens e nos sons. Eles não estão elaborados, né? Eles são acessados de uma forma transversal muitas vezes, ou às vezes nem mesmo são acessados conscientemente, né? Então, quando a gente volta, seja para a sala de aula, seja para o grupo do projeto, seja para uma experiência cineclubista, né? A gente tem a oportunidade de elaborar a experiência vivida, né? E aí, em grupo também, elaborar os saberes que nos interessam elaborar, sistematizar, né? Então, tem professoras que, a partir desse processo, produziram avaliações tradicionais, aquelas que a Leila não gosta, né? Aquelas avaliações tradicionais. Mas tem os processos dos projetos, né? O movimento do próprio projeto, né? O destacar, né? Os próximos tópicos a serem estudados, aprofundados, né? A gente tem também a possibilidade de mobilizar campanhas, como a própria Leila destacou, né? Uma campanha para coletar o lixo, mas a gente também tem muitas outras, né? A Val já mediou uma campanha para sensibilizar as crianças e a escola da importância das brincadeiras e do recreio escolar. Então, quer dizer, um processo mais ligado à cultura escolar, aquela dinâmica interna da escola, que foi trabalhada através do cineclube, né? Então, esse momento de voltar para a escola, partilhar as imagens, e também partilhar o nosso olhar, os nossos afetos a respeito delas, é central também para a gente, inclusive, elaborar conhecimento e articular com o conhecimento escolar, que é científico, que está lá no livro didático, mas que vai passar a ser contextualizado na vida das crianças e por isso que vai se tornar significativo, porque ele saiu do livro didático, passou pela vida e voltou, né? Isso é de uma riqueza, meu amigo, que não tem livro didático que comporte, né? É só quando a gente vê assim, quando deixa a gente triste, quando a gente segue aquilo padronizado, né? Que tem que dar da primeira capa à última capa, o quanto isso enrijece o processo pedagógico, né? A riqueza do que é um processo criativo pedagógico, né?
Assim, olha a potência de todas essas falas, para mim é muito claro isso, como a gente tem que mudar essa concepção de currículo, né? O currículo jamais pode ser previamente construído, né? Imposto, ele é um currículo que é construído no processo, no caminhar, né? Isso aí precisa ter muita clareza, né? Assim, na fala também me esqueci, e foi a ação das próprias crianças, isso não veio da cabeça minha, né, dessa velha aqui, veio da cabeça da criança de poder usar o lixo reciclado, né, e transformar também em brinquedo para as crianças da própria comunidade lá que estiveram lá, né? Alguém percebeu a carência do brinquedo, e não fui eu, não foi o adulto, foi a própria criança que percebeu isso e disse: ah, professora, que Leila, seria bom que a gente pudesse confeccionar, não é? A partir do lixo que a gente catar brinquedo para as crianças, então eles foram pensando nessa questão de transformar o lixo em brinquedo para as crianças. E eles levaram, e era lindo de ver eles ensinando as crianças o vai e vem, né, o carrinho que eles confeccionaram lá com os materiais. Então, assim, sabe, todo mundo misturado e junto ali naquela ação do brincar, depois do mutirão, então foi muito bom, né? Isso é de uma riqueza, de uma potência, é ética, é cidadania, né? São valores para muito além de um livro didático, né? Sim. Bom, Oi, Val. Não, eu ia te passar a palavra dizendo que depois da sua fala a gente tem que encerrar. Não sei se você vai querer fazer uma contribuição. não. Eu fiquei. Não, eu acho que a gente, assim, essa roda foi uma roda, está sendo ainda, né? Uma roda muito proveitosa, encantadora e motivadora, sobretudo, assim. Uma roda, é uma partilha que se abre. Ela é uma partilha aberta o tempo todo. A gente sai daqui, mas não sai. A gente sai, mas não sai. A gente sai nesse processo, desse movimento interno. É como estar com as crianças, né? A gente sai da presença física, mas o coração permanece. O movimento interno nessa relação com ela vai ficando. Então, acho que a gente sai daqui sem sair. Tá bom, Val. Então, olha, eu acabei, gente, desculpa, eu acabei esquecendo de ler os comentários. Então, eu vou passar por aqui, estou dando uma volta aqui para a gente poder ler alguns comentários antes da gente encerrar, porque temos pouco tempo, né? E, bom, muitos comentários aqui de que está encantador, muito legal os relatos, né? A Gitânia, fala, professora Gitânia, conhecimento adquirido em diálogo com o meio ambiente e demais integrantes das comunidades. Ah, legal isso, conhecimento adquirido em diálogo com o meio ambiente, né? Grandes professores, me dediquei e cresci na área com eles. Eu acho que é algum aluno de vocês aqui. Aí a Andrea, desse jeito as escolas assumem seu papel de instituição local, como imaginou Freire. Parabéns. Joaquino, que coisa linda, meninas. Todo arrepiado aqui ouvindo vocês. Ótima reflexão. Professora Elidiana. Beatriz, é um processo rico. Poder quebrar esses gessos que colocamos em nós. Olha que interessante. Tá? A professora Beatriz identifica uma amarra que ela coloca em si mesma, né? Tem a ver com o que vocês duas falaram, né? Estavam falando das mudanças internas, né? A Leila também fez comentários sobre isso, né? De sair da zona de conforto. Professora Elidiana, aprende a esperar a vez. É tanta coisa linda. Eu acho que estava no momento do relato da Ana, né? Sobre o processo colaborativo, as negociações. Pronto. É isso, gente. Hoje a gente teve problemas técnicos no início, né? Pareceu que ficou um pouquinho mais curtinho a conversa. E também a gente tem muitas experiências para contar, né? 4 pessoas aqui na roda. E, então passou muito rápido para mim, né? Diz aí, Ana. Não, é verdade, a questão do tempo foi assim, piscou o olho e já acabou, como assim? Enfim, acho que a gente só tem 3 minutos, né, para acabar. Hoje eu descobri as carinhas do Instagram, então eu vou dizer que hoje, ó, meu coração está muito quentinho.
nessa conversa. Pegou até demais, pegou fogo até demais. Bom, mas é isso, minha gente. Agora Vamos então fazer mudou. uns fechamentos, né? Oi? Agora ficou assim umas luzes assim, ó. Eu estava brincando por aqui. Mas obrigado, viu, meninas, pela presença, as contribuições. Essas Felipão, duas aqui são educadoras gigantes, já ajudam e já ajudaram muito a gente nos cursos, nos projetos, né, nas orientações, sempre que a gente precisa. Então, realmente é uma alegria poder reencontrar vocês por aqui. Obrigada, Leite. ponto. Obrigada, Fábio. Beijo Obrigada, grande você. Felipe. Val, alegria ver você. Ai, que alegria, ver também, Ana, sempre um renovo, Felipe também, essas rodas nos renovando sempre. Uma gratidão grande. Dicas. Valeu, gente. Então, beijo. Um beijo, tchau.